Fala galera, sejam bem-vindos ao Nostalgia Alvinegra aqui do canal de Branco e Preto. Aquele momento bacana que a gente relembra jogos históricos do Peixão. E hoje, uma edição especial, final do Campeonato Paulista de 2015. Eu sou Alexandre Frade e antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe esse vídeo porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Galera, vamos relembrar como foi os dois jogos da final do Campeonato Paulista de 2015. Mas antes, vamos dar uma geral de como foi a trajetória dos dois times nesse campeonato. Na fase de classificação, o Palmeiras ficou em primeiro lugar com 31 pontos no grupo C. O Santos ficou em primeiro lugar também com 34 pontos no grupo D. A melhor campanha da primeira fase foi do Corinthians, com 37 pontos. Nas quartas de final, o Santos vence o 15 de Piracicaba por 3-0 e o Palmeiras vence o Botafogo por 1-0. Semifinal só de clássico. O Santos vence o São Paulo por 2-1 e o Palmeiras ele empata no tempo normal com o Corinthians em 2-2 e acaba vencendo nos pênaltis por 6-5. Então, formando, os dois finalistas, Santos e Palmeiras, para a grande decisão do Paulistão de 2015. Vamos relembrar como foi o primeiro jogo dessa final. Tá aí para vocês. Derrota no Allianz, no dia 26/4/2015, no Allianz Parque, em São Paulo, o Santos perde para o Palmeiras por 1-0. O gol foi de Leandro Pereira aos 29 minutos do primeiro tempo. O Santos foi a campo nesse dia com Vladimir no gol, Cicinho, Paulo Ricardo, David Braz e Vitor Ferraz. Depois entrou o Jubal. Lucas Otávio, Renato, Chiquinho e Lucas Lima. Geovânio, depois entrou o Gabriel. E Ricardo Oliveira, depois entrou o Leandrinho. O técnico Marcelo Fernandes. Vamos relembrar o que o jornal A Tribuna dizia no dia da partida. Mistério marca a primeira final entre Santos e Palmeiras. Um clima de mistério marca a primeira final da decisão do Paulistão de hoje no Allianz Parque. Os dois técnicos, Marcelo Fernandes, do Santos, que já foi auxiliar de Oswaldo Oliveira, do Palmeiras, fazem segredo das escalações. Por que esse destaque do jornal? Porque tanto o Palmeiras como o Santos tinham dúvidas entre os seus principais jogadores ali, O Palmeiras tinha dúvida se o Valdívia ia ter condições realmente de participar dessa primeira partida, e o Santos tinha a dúvida do Robinho. Os dois jogadores iriam fazer testes, durante o aquecimento, para poder realmente sentir se tinha a possibilidade dos dois participarem da partida. Um outro destaque também foi a entrevista com o Marcelo Fernandes, onde ele fala que essa molecada merece o título por tudo que passou desde o começo do ano. Todo santista lembra que esse início de 2015 para o Santos foi meio conturbado. O Santos tinha salários atrasados e tudo isso foi o que formou esse time para essa decisão. Um time que, na parte de fora do campo, com problemas administrativos, e dentro de campo um time mais unido, limitado, mais unido, e que conseguiu render bem dentro de campo. Vamos relembrar o que dizia o jornal no dia seguinte da partida. Palmeiras vence, Vila é o trunfo do Santos. No primeiro confronto pela final do Paulistão, o Palmeiras levou vantagem. Venceu por 1-0, mas o resultado poderia ser pior. Afinal, o Santos jogou sem Robinho
e mais 2 titulares, e com um jogador a menos desde os 11 minutos do segundo tempo. Dudu do Palmeiras desperdiçou um pênalti, o que poderia ter ampliado para o Verdão. O jornal ele dá o destaque realmente de um Palmeiras mais dominante nessa primeira partida em casa, e com o Santos realmente tendo sorte do placar ser só de 1-0. Então, além do pênalti desperdiçado, o Santos ficou praticamente boa parte do segundo tempo com 1 a menos e estava com desfalques importantes, tá? Ele estava com o desfalque do zagueiro Wesley, do volante Valência e do Robinho. Então, nas 3 posições ali, né, nas 3 áreas ali do campo ali, né, defesa, meio campo e ataque, o Santos teve desfalques importantes. Então, por tudo que aconteceu na partida e só ter perdido pelo placar mínimo, né, de 1-0, o jornal dá esse destaque aí do Santos ter a Vila Belmiro como trunfo. Afinal, o próprio Marcelo Fernandes disse: o Santos é muito forte na Vila Belmiro. Então, o Santos teve muito o sentimento dos jogadores e do técnico foi que com esse placar teria condições do Santos virar na Vila Belmiro. Como sempre acontece em grande parte, né, dos jogos de finais e de clássicos, teve reclamações sobre a parte da arbitragem, mas sendo assim bem realista, o Palmeiras foi superior realmente ao Santos no Allianz e mereceu a vitória. O Santos se defendeu como pôde, né, e atacou nas suas limitações que tinha, mas foi bom. No final de tudo, foi bom para o Santos esse placar mínimo, porque realmente aí na Vila seria uma outra história. Então, vamos relembrar como foi a segunda partida agora, a grande decisão realmente agora na Vila Belmiro. Tá aí na tela, campeão na Vila Belmiro, no dia 3/5/2015, na Vila Belmiro, em Santos e São Paulo, o Santos vence no tempo normal o Palmeiras por 2-1, levando a partida para a decisão dos pênaltis. Os gols do Santos na partida: David Braz aos 29 minutos do primeiro tempo e Ricardo Oliveira aos 43 minutos do primeiro tempo. O gol do Palmeiras foi marcado por Lucas aos 19 minutos do segundo tempo. Na decisão por pênaltis, o Santos vence o Palmeiras por 4-2 e se consagra o campeão paulista de 2015. O Santos foi a campo nessa partida com Vladimir no gol, Vitor Ferraz, o Weller, depois entrou o Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho. Valência, depois entrou Leandrinho, Renato e Lucas Lima. Giovânio, Robinho, depois entrou Cicinho e Ricardo Oliveira, o técnico Marcelo Fernandes. Vamos relembrar o que dizia o jornal A Tribuna no dia da partida. Vila, o trunfo do Santos hoje. O grande destaque do jornal não tinha como ser outro. A Vila Belmiro era o grande trunfo desse time. E também, lógico, que as voltas do Erley, do Valência e do próprio Robinho no ataque também contribuíam muito para o Santos e para os santistas terem esperança do Santos conseguir reverter o placar e levar o título. Mas o grande trunfo mesmo era a Vila Belmiro, pelo poder que o Santos tinha na época em jogos dentro da Vila Belmiro. E o jornal também dá o destaque ao Renato, né, ao meio-campista Renato, que ele dizia que seria um sonho ser campeão paulista, principalmente dentro da Vila Belmiro, né, e
Para quem conhece bem toda a trajetória do Renato no Santos, sabe o quanto ele tem essa identificação com o clube, né? E ter um título dentro da Vila Belmiro é diferente realmente para jogadores que têm uma identificação muito grande com o clube. E vamos relembrar o que dizia o jornal A Tribuna no dia seguinte da partida. O campeão voltou, no peito e na raça. O Santos vence o Palmeiras nos pênaltis e se consagra campeão paulista de 2015. O jornal dá o destaque de um Santos no primeiro tempo extremamente superior ao Palmeiras, tá? O Santos realmente dominou boa parte do primeiro tempo. O Santos deu o seu momento de vacilo ali no gol do Lucas no segundo tempo, sofreu uma pressão no final, mas aí sim, nos pênaltis, teve a grande consagração, né? Que foi o Santos acertar todos os pênaltis, o Vladimir conseguir pegar um dos pênaltis, o outro foi no travessão e o Santos se consagra. Dois jogadores tiveram destaque durante essas finais e na campanha do Santos. O goleiro Vladimir, que após anos no banco de reserva consegue participar mais efetivamente, né, do time titular e consegue ter o destaque na disputa dos pênaltis. Só para relembrar, o Vanderlei, que era o goleiro titular da época, ele sofre uma lesão, e aí o Santos, em boa parte ali dos jogos, o Vladimir foi para o gol. E o Ricardo Oliveira, que ele mesmo destacou que ele deu a volta por cima, e o jornal destaca a volta do bom futebol, né, do Ricardo Oliveira nesse Campeonato Paulista, e com um trio de ataque interessante que foi formado entre Giovani, o Robinho e Ricardo Oliveira, com o Gabriel entrando em alguns momentos, mas era o Gabriel ainda jogando mais aberto, né? Não tão centralizado ali no ataque do Santos. Então, esses eram os dois grandes destaques aí do jornal. E no peito e na raça, porque literalmente dá para perceber pela escalação do Santos que o Santos não tinha grandes jogadores, né? O Santos tinha jogadores experientes, né? Em algumas posições, o próprio David Braz, o próprio Vitor Ferraz, o Valência, o Renato, mas ele tinha jogadores ali que ainda estavam surgindo no cenário nacional, no caso do Lucas Lima, do Giovânio, né? Que estavam surgindo e muita molecada, né, da base. Então, durante a campanha aí do Santos, o Santos teve, o torcedor viu muito Leandrinho, muito Lucas Otávio, muito Gustavo Henrique, o Paulo Ricardo, então o Jubal, a molecada participou dessa campanha. Então, o Santos não tinha um grande elenco e por tudo que passava fora campo, né, na parte administrativa, acho que a frase se encaixa bem no peito e na raça, porque realmente esse time foi mais na vontade do que na técnica realmente. Vamos relembrar, para fechar, né, essa nostalgia alvinegra, vamos relembrar as cobranças de pênalti que deram o título para o Peixão.
árbitros, com muita emoção. Santos é o grande campeão. Itaipava festa. O Santos pratica-se o esporte da galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, compartilha, porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E não se esqueça, em dias de jogos do Peixão, sempre tem Nostalgia Alvinegra aqui no canal de Branco e Preto. Beleza, galera? Um abraço, bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau.